sejam bem-vindos e bem-vindas, cursistas e demais espectadores da nossa segunda videoconferência. Eu sou a professora Luciana Paula e vou mediar a segunda videoconferência do curso Inovação e Transversalidade no Ensino Médio, integrando a educação para o trânsito aos saberes escolares por meio do programa Conexão DENIT, que é um curso dedicado a educadores e gestores do ensino médio e faz parte do programa Conexão DENIT. Para conhecer um pouquinho mais sobre o programa Conexão DENIT e acessar os materiais pedagógicos transversais, acesse aqui na nossa descrição o portal web e aplicativo do programa Conexão DENIT. Enquanto o pessoal vai chegando, né, a gente quer lembrar também que a nossa primeira videoconferência está gravada, teve cerca de 400 acessos, e para acessar ela, já que, né, às vezes a gente não conseguiu, todo mundo está acessando, é só vir aqui no nosso canal, na aba Ao Vivo, onde você vai poder acessar a nossa videoconferência gravada e também já ativar as notificações para as nossas duas próximas videoconferências, que vão acontecer no mês que vem, no dia 4 e 25. Bom, antes da gente falar do módulo 2, do curso Inovação e Transversalidade no Ensino Médio, que é o tema da nossa segunda videoconferência, a gente vai fazer uma avaliação do módulo 1. Que é a educação problematizadora no ensino médio e o trânsito como tema transversal. Para isso, eu estou aqui com o professor Daniel Berger e a professora Maeli Faé. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui, para a gente poder passar para o segundo módulo avaliando o primeiro, né? Muito importante. Então, assim, algumas informações básicas sobre o primeiro módulo, né? Ele enfatiza a problematização da realidade dos jovens, buscando apresentar a possibilidade de questionamento das experiências juvenis como estratégia de organização do trabalho docente. Nesse módulo também foram destacadas abordagens que promovam o engajamento dos estudantes e alternativas que possibilitem desenvolver conceitos e valorizar diálogos entre os temas transversais contemporâneos, os componentes curriculares e as áreas de conhecimento. Por fim, no primeiro módulo, a gente também buscou apresentar as atividades pedagógicas transversais do programa Conexão DENIT como um aliado do professor para promover, né, uma educação problematizadora em sala de aula. Lembrando, por fim, que a competência do módulo 1 era a de identificar situações de aprendizagem que tragam possibilidades de problematização da realidade como um meio para a realização de atividades pedagógicas. Então, para fazer esse primeiro bate-papo aqui sobre o módulo 1, então eu passo a palavra para o professor Daniel Berger. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia para quem assistir em outros horários, né? Bom, então, assim, eu quero fazer um resgate, né, do que foi os desafios que nós colocamos para o módulo 1 e para fazer a ponte do módulo 1 para o módulo 2. Então, como a Luciana já adiantou, né, o módulo 1 ele vai trazer a discussão sobre a problematização, né? É uma discussão, de uma compreensão de desenvolvimento da prática pedagógica que reconhece que não se aprende somente na escola, que as pessoas aprendem em outros ambientes, se aprendem nas associações, aprendem na vida. E especificamente para o nosso trabalho aqui na Conexão DENIT, no trabalho de educação para o trânsito, essa concepção ela é muito importante, porque nós vamos ter o sujeito, os jovens, como pessoas que vivenciam o trânsito e que produzem conhecimento sobre esse trânsito, né? Sobre as suas vivências no trânsito, seja como motorista, como motofretista. Então, esse módulo, então, a partir dessa discussão do que é educação problematizadora, da importância de reconhecer essa horizontalidade, né, no conhecimento, ela vai fazer uma reflexão. Existem estratégias para se desenvolver essa educação problematizadora. E aí nós vamos recorrer, então, a um aspecto importante, né, dentro da compreensão do ensino médio, que é a ação do sujeito, o protagonismo do sujeito, né, trazer esse sujeito para a ação, para a prática pedagógica, trazer as suas experiências. Essa compreensão, então, do protagonismo, nós levamos essa compreensão para trazer os aspectos do trânsito, as cenas do trânsito. Então, nos importou muito nesse módulo, os olhares que vocês têm, os olhares que as pessoas têm em relação a essas cenas do trânsito. Então, a Maeli depois vai comentar com mais detalhe, né, as contribuições que chegaram para a gente. Mas esse olhar, são os jovens na porta da escola,
que em momento de saída da escola que não tem segurança, são jovens que tem municípios que eu vi nos relatos, né, jovens que se aventuram em motocicleta, empinando bicicleta, ou então no próprio trânsito. Então, esse módulo, o foco, então, é olhar para essa cena, trazer essa cena e olhar assim, olha, como que eu posso problematizar essa cena? Como é que eu posso... E essa problematização, ela passa por uma compreensão de que é importante ter olhares diferenciados. Então, é muito comum a gente olhar assim, olha, eu vou olhar o jovem, ele está ali, isso está errado, isso não é seguro, eu tenho que mudar o comportamento. Mas tem uma coisa que é importante a gente colocar, então, assim, o jovem, o que significa o jovem estar fazendo, por exemplo, empinar sua moto na rua, ou estar próximo, aquele espaço que na porta da escola, ele acaba sendo um espaço que é de socialização também. Né? Então, tem uma reflexão, que acho que é essa reflexão que a gente vai levar para o segundo módulo, que é como que eu vou abordar esses jovens. Então, no primeiro momento, então, a gente traz a problematização, traz a transversalização como uma forma de juntar esses conhecimentos. Né? Eu tenho o conhecimento que os jovens trazem de suas experiências, tem os conhecimentos que são os conhecimentos que a gente tem desenvolvidos na nossa, a gente chama de uma nossa matriz de educação para o trânsito, né? E os conhecimentos que são pertinentes ao ensino médio. A partir daí, a gente tem que pensar como que eu articulo. Então, o primeiro módulo trabalha bastante com articulação, que a Maeli também vai falar para a gente, né? A articulação desses conhecimentos. E, ao irmos para o segundo módulo, nós vamos pensar, então, que estratégias eu vou trazer para discutir, para trazer essa vivência do jovem e num olhar a partir de um olhar que seja um olhar compreensivo. E não um olhar que eu diagnostico e eu vou buscar uma forma de fazer um treinamento para que ele mude essa atitude. Não, eu tenho que pensar o que significa aquele momento daquele jovem no seu processo de socialização, nas relações de sociabilidade. Né? Perfeito, Daniel. Muito obrigada, viu? Maeli. Então, boa tarde a todos e a todas. Nesse contexto que a Luciana e o Daniel falaram, né, a gente trabalhou durante esse módulo, né, o trânsito como fenômeno social, né, a cidadania como uma crítica social, né, trabalhou sobre o protagonismo, sobre a transversalidade, iniciando esse processo de transversalidade para depois discorrer em todos os 4 módulos, né, e é uma preparação, é uma fundamentação, né, para que depois possa se fazer isso. Também foi trabalhada a legislação, foi trabalhadas 10 competências gerais da BNCC, enfim, então, a transversalidade se colocando aí, se formando nessa articulação pedagógica para que todos possam trabalhar mais tarde, né, e já trabalhando no curso e também depois nas escolas, nas suas instituições, dessa forma. A gente também propôs as competências e habilidades, né, do trânsito e para que vocês pensassem, né, como que será estabelecer relações entre os diferentes contextos sociais contemporâneos que se entrelaçam no trânsito. E depois os diálogos, que depois a gente já vai falar sobre isso, vocês também, né, conseguiram colocar sobre os desafios, e esse era um desafio também. E outra habilidade importante, né, identificar elementos que necessitam ser considerados para a mobilização e engajamento desses jovens, dos estudantes, nas práticas pedagógicas por meio da educação para o trânsito. Então, esse módulo, ele começa, né, a construção dos saberes do ensino-aprendizagem de educação para o trânsito. A gente também tinha os grupos do WhatsApp, que foram bem bacanas, ricos, né, com várias experiências, desafios, né, alguns participaram mais, outros menos, mas assim, já vou fazer um convite para que vocês sigam participando, né, e a gente também fez questões provocadoras lá nos grupos de WhatsApp, né, que era, que estratégias, então, você tem desenvolvido em sala de aula para provocar o engajamento dos estudantes nas atividades pedagógicas propostas? Quais as questões você considera que poderiam ser abordadas em sala de aula e na escola a partir das problemáticas das juventudes, que está também linkado com as habilidades? E
essas questões, alguns já foram colocando exemplos, colocando experiências que fizeram não só no espaço da escola, mas também em outras instituições, né, em outros espaços. Algumas pessoas pensaram nas problemáticas da sua vivência, por onde anda, nos deslocamentos, né? Então, eu vou falar sobre algumas experiências que foram colocadas e que, na realidade, eu tentei ver todas, né, e colocar um pouquinho de cada aqui. Então, teve projeto de um bicicletário, transporte sustentável, projeto Pé na Faixa, projeto Tempo Nosso de Cada Dia, com a reflexão, um tempo, não é um tempo sobre tempo nosso de cada dia, reflexão sobre o tempo do trânsito que não volta, né? Olha a reflexão. Projeto sobre a lei seca, peças de teatro, músicas, sobre uberização. Teve um grupo também chamado Amigos do Transporte, onde trocavam ideias, onde souberam também sobre o curso. E eu quero destacar aqui duas frases que estavam no painel de umas fotos do projeto do bicicletário, né? Que foi: quem vai de bicicleta vê a cidade de outra forma. Trânsito sem poluição, use a bike. Então, esse foi o diálogo que transcorreu durante todo o tempo no WhatsApp sobre essas questões e sobre os desafios. Então, os principais desafios que eu coloco aqui e que foram colocados lá é como, né, trabalhar com essa juventude com essas problemáticas. De que forma, né? Então, alguns colocaram também exemplos, outras formas de trabalhar. Outro desafio: trabalhar o tema trânsito de forma transversal, né? Então, essa construção que a gente está fazendo no curso também, e considerar os contextos, as realidades, que às vezes eles têm um pouco de dificuldade, mas, assim, na maioria é o que mais se faz, se consegue fazer, né? Menos, esse desafio não é tão complicado, porque pode se fazer no entorno da escola, no entorno da casa, no entorno dos bairros, enfim. Outra questão é o novo ensino médio, né? Essa estrutura, essa nova arquitetura que tem aí, e como os cursistas veem a impaciência de muitos condutores no trânsito também. Então, né, lançaram várias perguntas, e como que a gente trabalha tudo isso, né, para também trabalhar com todos os usuários do trânsito, né, pedestres, passageiros, ciclistas, motociclistas, motoristas, né. Então, o diálogo foi muito rico todo o tempo. E agora eu quero destacar, então, algumas palavras fortes que permearam esse diálogo, tá, entre os participantes do curso, e pode fazer a diferença na continuação desse curso e no entendimento do conteúdo do curso e também nas suas práticas, né? Nas suas práticas do dia a dia, na escola, enfim, com os estudantes também. Então, as palavras fortes, né? Juventude como sujeitos, percepção, ética, política, cidadania, sujeitos, já coloquei em cima, tempo, lugar, vivência, né? Porque o lugar de vivência, que é a identidade, que é importante a gente analisar, perceber, a percepção, comportamento, planejamento, transversalidade, segurança, responsabilidade, protagonismo, sustentável, experiências, identidade e pertencimento. Olha, com essas palavras dá para a gente trabalhar muitos elementos durante todo o curso e na nossa vida, né? Então, esse foi toda a conversa, né? As manifestações, a participação de todos, que eu quero agradecer, que são professores, eu posso esquecer alguém, mas acho que não vou, vamos ver. Né? Professores da educação infantil, professores do ensino fundamental, professores do ensino médio, professores da universidade, das instituições, pedagogos, educadores de trânsito, educadora e comunicadora, supervisores de trânsito e transporte,
profissionais do Instituto Brasileiro de Trânsito, psicólogos, servidores públicos e professora do curso de técnico de estrada, entre outros, né? Então, eu agradeço e acho que a gente pode continuar conversando lá no WhatsApp, né? Aliás, eu convido vocês para continuar debatendo lá nos grupos de WhatsApp. Obrigada, viu, Maeli? Eu acho que é bem importante a gente reforçar isso que você trouxe para a gente, da participação do pessoal no WhatsApp, dessas experiências tão ricas, né? E eu agradeço, então, a sua participação aqui. A gente se despede da Maeli, daqui a pouquinho vem a professora Cristiane Guimarães para falar sobre o segundo módulo, né? Então, o nosso segundo módulo, antes de passar a palavra para os nossos convidados, fala sobre as juventudes no ensino médio e as experiências juvenis no trânsito, apresentando a abordagem das experiências juvenis no trânsito por meio da transversalização de conhecimentos. A competência docente do nosso segundo módulo é a de identificar possibilidades de desenvolver práticas pedagógicas que possibilitem reconhecer as situações de riscos vivenciadas pelos jovens e promover processos de conscientização e de mudança de atitudes no espaço trânsito. Bom, então, quem nos ajuda a pensar sobre esses temas é, mais uma vez, o professor Daniel Berger, e agora, apresentando a nossa professora Cristiane Guimarães, que vai nos ajudar a pensar sobre essa questão. Mas antes de passar a palavra para a Cris, eu queria pedir para o professor Daniel, então, falar um pouquinho, fazer essa abordagem mais ampla do nosso segundo módulo, que enfatiza as experiências juvenis no trânsito. Certo. Então, tem uma característica do nosso curso, que é uma intersecção que existe entre nós temos em cada módulo 5 tópicos, e as questões que são desenvolvidas nesses tópicos, elas sempre retornam com uma nova discussão, num novo texto, que são os eixos principais da nossa discussão, né? Então, nós terminamos o primeiro módulo com aquela atividade de olhar o trânsito, identificar as experiências juvenis no trânsito, né? Uma foto na porta da escola, ou uma foto de uma avenida onde os jovens circulam com alta velocidade. O desafio agora que a gente traz para o ensino médio é como olhar para essas experiências juvenis no trânsito, que tratamos no módulo 1, a partir dessa perspectiva compreensiva, porque no primeiro momento, quando a gente olha, a gente vai se perguntar por que isso acontece, né? Por que os jovens estão praticando isso, eles estão se colocando em situação de risco, né? Dentro dessa discussão, uma discussão dos processos de entender esse jovem que se constituem dentro de um contexto de conflitos geracionais e essas cenas acontecem também num espaço que é um espaço de tensão, que é um espaço de conflito, que é o trânsito. Então, a gente tem, por um lado, os jovens, né? A gente diz aqui no nosso núcleo, nas nossas discussões, né? Nós não temos jovens prontos, acabados, que circulam pelas vias. Nós temos jovens que se constituem como jovens em experiência de socialização que acontecem nessas vias, né? Então, os jovens, quando estão ou na bicicleta, ou na caminhada, ou indo trabalhar no ônibus, ele está se relacionando em processo de socialização, então se constituindo ali como jovem. E esse processo não é um processo tão tranquilo para quem é jovem, né? A gente sente saudade e fala assim, é tão bom ser jovem. Não é fácil, porque o jovem ele tem que conviver com uma expectativa que a sociedade tem, né? Uns sentidos que a sociedade atribui do que é ser jovem e a realidade dele, né? Então já passa por aí um conflito geracional, né? Que os autores dizem assim, olha, o jovem ele chega no mundo, o adulto está no mundo que ele viu ser construído, né? O jovem chega no mundo que já está aí, como está. Então, e o trânsito, ele é esse espaço de conflito. Então, tem um convite do segundo módulo, onde a gente fala assim, de trazer essa perspectiva compreensiva, é de olhar assim, o que significa essa experiência juvenil no contexto do processo de socialização. Então, por que os jovens, quando saem, bate o sinal da escola, por exemplo, termina a aula, eles param na frente da escola e estão brincando, estão correndo, e a gente fala assim, poxa, ali é um lugar de passagem, é perigoso. Então, ali eles estão vivendo uma experiência de socialização. Então, tem uma questão que a gente identificou, olha, eles estão numa situação de risco, precisamos pensar em algo para mudar essa situação, uma mudança de atitude para que não corra um risco, a gente não quer que ocorram acidentes, que as pessoas se machuquem. Por outro lado, a gente precisa pensar assim, qual é o contexto daquele espaço do trânsito que vai gerar aquela situação. A gente pode nos perguntar assim, será que se existisse na frente da escola uma calçada mais larga, né, ou se existisse na rua da escola apenas um passeio, ou se a frente da escola fosse uma
uma continuidade de uma praça. Então a gente sabe que essa não é uma realidade de todas as escolas e também a gente não tem condições de mudar, mas significa olhar para a situação e não focar somente na atitude. Atitude, a gente precisa olhar para a atitude, precisa mudar a atitude, mas esse olhar compreensivo de pensar o jovem naquele contexto. Então, quando um jovem circula, por exemplo, de skate numa rua, corre risco, uma avenida, às vezes madrugadas, é comum nas cidades, de madrugada aproveitam, é uma situação que a gente precisa mudar, a gente precisa buscar formas. Como é que eu posso conscientizar esse jovem dos riscos que ele está correndo? Mas eu também não posso deixar de discutir que aquela atitude dele ali, ela é uma atitude de resistência também, de questionamento dentro dessa tensão, dentro desse espaço que ele é conflituoso, que é o trânsito, né? E a gente sabe que as cidades, elas são planejadas muito mais para os carros do que para os pedestres. Essa é uma realidade. Bom, o módulo 2, então, ele vai trazer essa discussão da constituição da juventude, né? Do que significa ser jovem, da experiência juvenil, e vai retomar também o debate de como fazer esse engajamento do jovem nas atividades escolares. E, ao trazer essa discussão do engajamento, esse módulo ele vai valorizar a experiência que o jovem traz, o conhecimento que ele traz. Então, voltando, né, quando a gente vai falar em transversalização, a gente transversaliza conhecimentos que são da formação geral, conhecimentos que são do trânsito, mas também os conhecimentos que são de quem vivencia o trânsito. Então, eu posso ter uma experiência do trânsito, eu posso falar a partir da minha experiência, mas eu não posso falar a partir da experiência do jovem, porque eu não sou jovem. Então, quem está lá e fala assim, vamos às 2 da manhã, porque é o horário que não tem carro, é o jovem. Né? Isso não significa falar assim, olha, ter compreensão, não vamos se preocupar com atitude, com mudança. Não, são 2 frentes que a gente tem que ir. Né? Então, assim, tem uma perspectiva também nesse módulo, ao trazer a discussão do protagonismo e da transversalização do conhecimento, que é envolver os jovens a pensar esse próprio espaço. Como é que poderia ser? E se a cidade fosse diferente? E se existisse uma ciclovia? E se a gente pudesse vir de bicicleta para a escola? Então, eu quero voltar ali às imagens que vocês enviaram, né, onde são colocadas ali, dá para trabalhar esse conteúdo, dá para trabalhar dessa forma. Agora, olhar como que eu penso aquela imagem no contexto da socialização daqueles jovens, né? Que elementos que eu vou trazer, e são questões que precisam ser problematizadas. Né? A condição juvenil, que é uma condição que ela é como se fosse assim, uma expectativa, né, que o jovem vive e que gera sofrimento para os jovens também. Né? Então, basicamente, a gente vai continuando a discussão aqui. Né? Muito obrigada, Daniel, pela essa abordagem mais ampla do módulo 2. E antes da gente continuar, eu quero agradecer o pessoal que está participando aí do nosso chat. Tem gente de Anitápolis, de Botiquim, Sergipe, da Bahia, de Belém do Pará, do estado de Santa Catarina, Minas Gerais, de Brasília, né, no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Então, para trazer vocês para essa nossa conversa, a gente vai lançar algumas perguntas. Então, a primeira delas é: qual o desafio que você encontra para mobilizar os jovens para a aprendizagem? Então, enquanto o pessoal vai participando aqui com a gente, eu vou trazer para a professora Cristiane Guimarães esse tema. Qual é o seu comentário sobre os desafios para a mobilização dos jovens para a aprendizagem? Uma coisa que a gente está vivendo tanto, né? Quem está na sala de aula, isso é cotidiano, né, Cris? Boa tarde, Luciana, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos e todas, a tantos Brasis, né, que estão conosco nesse bate-papo, tantas cidades com suas diferenças, suas comunidades, seus bairros. Muito bom estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema tão importante na vida dos jovens, na vida dos adultos, na vida das crianças, que é o trânsito. E a relação do trânsito com a educação. A gente sabe que tem muitos desafios, né, Luciana, para mobilizar os jovens hoje em dia para a aprendizagem. Assim como o Daniel acabou de dizer sobre as expectativas, né, do que é o jovem, do que a sociedade espera do jovem, na escola nós também temos várias expectativas na educação, no ensino médio. Se espera que nossos jovens cheguem assim, cheguem de uma forma, cheguem prontos para desenvolver determinadas habilidades, determinados conteúdos.
E essa expectativa que, né, por muito tempo, acho que organizou muito, né, nossa vida de professor, nossas práticas, essa expectativa hoje, ela nos pede um pouco de atenção e cuidado. Primeiro que a gente viveu um tempo, né, da pandemia, que mexeu muito com as formas de aprender, né? Já vínhamos no crescente devido à cultura digital, de diferentes formas de aprender, mas com a pandemia tudo isso ficou muito evidente, as diferentes formas de aprender, e a gente percebeu também que não se trata somente de ferramentas e de aplicativos e uma ideia de tecnologia, mas sim de processos e práticas, e que a transmissão só não se sustenta mais, né? Nós precisamos pensar hoje, para mobilizar a aprendizagem do jovem, o momento que ele está vivendo. E esse momento formativo que ele está vivendo é que vai organizar a nossa prática pedagógica, por mais que esse seja um desafio para 30, 35 alunos estudantes dentro da sala de aula. Já era esse desafio da heterogeneidade, das diferenças nos ritmos, né, Daniel? Já era um grande desafio para os educadores. E com a cultura digital, com essas novas experiências que nós vivemos, né, esses desafios ficaram mais evidentes, a necessidade de perceber o momento formativo que eles vivem e o que eles apresentam para a gente, e perceber também as nossas expectativas em relação a eles, né? Esse balanço entre as nossas expectativas e os momentos que eles trazem, o momento formativo que ele está em relação à sua vida escolar, à sua aprendizagem, é uma grande ponte aí que nós precisamos fazer para poder desenvolver práticas significativas e que deem conta dele continuar os estudos e também corresponder às necessidades da vida, que é algo que a gente se preocupa tanto em relação ao trânsito, né? Principalmente. Com certeza, Cris. Muito obrigada. Antes de passar aqui a palavra para o Daniel, eu vou destacar algumas participações. Eu agradeço, né, o pessoal que está participando aí no chat. A Jucimara Fernandes, ela falou sobre os desafios, né, para mobilizar os jovens à aprendizagem, à disposição das entidades e recursos financeiros. Já o Jackson, Transmobilidade Urbana, fala que acha que é mais difícil exemplos corretos no próprio entorno da escola. De onde ele fala, ele diz que não tem nenhuma sinalização especial para a área escolar. Também uma participante aqui, a Ivana Rocha, fala sobre a importância de sensibilizar os jovens para a importância do conhecimento para a vida deles. E não apenas aprender para passar de ano. Isso com certeza é uma questão na sala de aula. E fazer com que eles reconheçam a importância da criticidade mais valiosa do que um diploma. Isso realmente, assim, até uma das razões da evasão do ensino médio, às vezes é isso, né? A gente, às vezes, não conseguir passar qual é a importância real para a vida deles, né? Que não é só um diploma. Ainda aqui com as nossas participações, a Valéria de Barros Penati fala que o principal desafio é a dificuldade no entendimento dos conceitos, segurança e valorização da vida. Me parece que a atitude segura é chato e a vida é eterna. Bom, essa questão acho que o Daniel fala muito bem, né, sobre a forma como os jovens lidam com a questão da vida, né, moratória. Isso, moratória vital, né, tem uma coisa que os autores chamam que a moratória vital é um bônus. Eu uso como exemplo, assim, o exemplo do He-Man, né, tem a força. Não sei se vocês lembram, os mais velhos, né, não sei, acho que a Luciana não vai lembrar do Homem do Marlboro, né, mas tem isso, né, eles falam assim que é um plus de vida. Então, assim, ser jovem é ser livre, ser jovem é poder fazer as coisas, ser jovem é experimentar, e que tem essa energia mesmo de movimentar. Por que não pode? Né? Então, assim, correr é ruim? Será que correr é ruim? Por que eles correm? Talvez porque correr tem essa adrenalina, tem essa coisa da competição, mas os colocam em situações de insegurança e colocam outras pessoas. E, assim, como a nossa Constituição bem colocou, né? Assim, a preservação da vida. É uma coisa que a gente não pode abrir mão.
Eu gostei da contribuição do cursista que falou a gente agora, da escola, que não tem nenhuma sinalização, né? Então, ali eu tenho uma problemática. Quais são as condições de segurança no entorno da escola? Como é que eu posso desenvolver essa problemática? Vamos fazer um primeiro levantamento preliminar, vamos caminhar. Quais são os elementos do trânsito que são presentes? Eu tenho avenidas, tenho ruas, tenho placas ou não tenho placas? Qual é o uso que as pessoas dão? E a partir daí eu vou encontrar um problema que vai sair dali. Olha, o problema é o comércio que fica num lugar inadequado ou um lugar que precisa de faixa de segurança. Como é que a gente pode mudar, né, esse espaço? Onde precisaria ter uma faixa de pedestres? Né? Onde precisaria ter uma sinaleira? Onde precisaria ter os elementos que organizam o trânsito? Né? Então, acho que com isso, dentro dessa tua pergunta, né, desafios para mobilizar, né, eu diria que é trazer o que a Cris fala, né? Assim, são as questões de vida deles, né? Então, os jovens circulam pelas ruas, ou caminham porque não tem dinheiro para o ônibus, ou pegam um ônibus cheio, ou deixam de ir em alguns lugares, né? A questão da mobilidade é muito presente nas periferias. Então, é comum, assim, quando a gente conversa com pessoas, com adultos e pergunta se você gosta de sair, é muito comum os adultos dizerem assim, eu gosto mais de ficar em casa, mas por trás disso também tem uma questão que é a dificuldade de mobilidade. Não é fácil você sair em muitas cidades de um lugar para outro e se apropriar da cidade, né? Então, trazer essas questões do mundo deles, né? Problematizar essas questões e criar o que o Charlot fala em móveis. Como que eu posso criar aquilo tem a ver com o desejo dele. Você já pensou se a gente tivesse aqui na frente uma ciclovia que fosse até o bairro Santo Antônio, por exemplo? Né? Já pensou se a gente saísse daqui e tivesse uma ciclovia até a estação? Então, se começar a pensar e criar imaginários de possibilidades de que o espaço poderia ser diferente, né? Então, a gente tem esse desafio. Por um lado, é importante que a gente tenha o que a gente chama aqui nas nossas discussões, né, o tripé, né, da educação para o trânsito. Tem uma situação, uma estratégia que o estudante perceba que ele está numa situação de risco, né, no segundo momento, que ele se conscientize que é necessário mudar, né, que está correndo risco, está correndo risco para a pessoa, e, por fim, que ele mude a atitude. Então, isso é uma coisa que nós não abrimos mão. Mas essa atitude de insegurança, ela também ocorre dentro de uma configuração espacial que a gente tem. E essa configuração espacial, ela pode mudar. E isso pode ser um móvel para os estudantes, né? Então, assim, vamos, quem sabe se a gente tivesse uma pista de skate, se a gente tivesse uma área de lazer, né? E daí a gente vai trazendo, que a gente fala assim, olha, a educação, ela é para o trânsito, mas quando a gente começa a pensar nessa perspectiva, ela é uma educação para a vida. É para além do trânsito, né? Eu estou pensando qualidade de vida naquela comunidade, né? E o outro aspecto é que ainda trazer para a sala de aula a realidade como objeto de estudo. Então, a gente também, às vezes, a gente tem, por um lado, tem a emergência, né, os calendários, né, como a Cris colocou, né, cada escola tem um tipo de estrutura, um tipo de organização, mas muitas vezes os professores também se veem presos. Olha, eu quero fazer algo diferente, mas eu tenho prazo, eu tenho aquele currículo que eu tenho que dar, né? Mas as questões estão acontecendo no mundo, né? Os jovens lá do lado de fora da escola estão correndo perigo, estão em situação, colocando uma vida em risco, seja com drogadição e direção, seja com comportamento nas vias. Então, isso tem que ser trazido. E trazer para dentro de sala de aula, não como algo assim, olha, é um apêndice, hoje eu não vou trabalhar o conteúdo, eu vou trabalhar... trazer como conteúdo. Então, a gente diz assim, no primeiro momento, quando eu vou para a rua, olha, o trânsito é perigoso, eu vou para a rua, e o jovem, as pessoas não se percebem. O trânsito está caótico e tal. A partir de que você vai problematizar e vai trazendo as experiências, vocês vão trazer, eu vivo isso, nossa, eu faço isso. Eu atravesso ali porque é mais fácil do que caminhar até a faixa de pedestre. Eu atravesso ali, eu sei que é perigoso, mas eu tenho preguiça de subir a passarela, né? E daí a pessoa, ela se percebe, esse trânsito que é ruim, que está aí, eu faço parte dele, né? E isso pode ser modificado, pode ser mudado. De imediato é atitude, né? Mas a médio e longo prazo, a própria organização do espaço, que já é uma questão que nós vamos continuar depois no próximo módulo. Obrigada, viu, Daniel? Acho que é bom a gente frisar também essa questão que você falou das vítimas, né? Que a gente tem um estudo da OMS de 2018 que frisa que
de 5 a 29 anos, a principal causa de morte em todo o mundo é o trânsito. Então, assim, quando a gente está trabalhando educação para o trânsito, a gente está, de fato, trabalhando com uma questão que é um risco para aquele público, né, que a gente está no ensino médio, ou seja, no ensino fundamental. Bom, eu quero agradecer também, antes de passar para a próxima pergunta, as participações do nosso chat. Não conseguimos, né, ler todas, mas, assim, vocês estão vendo que eu passando aqui algumas ótimas contribuições também aqui na nossa telinha. E, para continuar o debate por lá, a gente vai passar para a segunda pergunta, que é: de que forma você percebe a presença dos jovens no trânsito e como essas experiências podem ser valorizadas nas práticas pedagógicas? Então, para comentar essa questão, enquanto o pessoal vai respondendo aí no nosso chat, eu vou pedir mais uma vez a participação da Cris para falar um pouquinho sobre a presença e as experiências dos jovens no trânsito e como é que a gente faz para trazer isso para a sala de aula, né, Cris? Sim, Luciana. O Daniel, né, acabou de citar essa possibilidade da gente se sentir parte do trânsito. E quando a gente está com nossos estudantes, quando a gente está, né, problematizando a realidade, eles se percebem, eles podem se perceber também nessas diferentes condições de usuários de trânsito que eles assumem no decorrer do dia. Às vezes, num dia só, essa condição muda, né? Um momento eu vou para a escola de ônibus, de transporte público, depois eu volto para casa, pego a bicicleta para ir encontrar amigos, mais à noite, né, vou dar um rolê de skate com os amigos, mas também com essas dificuldades que você acabou de narrar. Então, quando a gente oportuniza a sala de aula, que o estudante se reconheça no trânsito, que ele possa refletir quais são as condições que ele assume durante o dia e quais são os riscos que eles vivem, nós temos aí a oportunidade, né, de acolher essas narrativas, essas problematizações da realidade e movimentar reflexões, discussões e, para além disso, também compartilhar com a nossa comunidade tudo o que acontece nesse âmbito dentro da sala de aula. Então, a sala de aula, ela passa a ser um lugar de encontro. Este encontro pode, sim, manifestar os conflitos, porque se lá no trânsito existe conflito, quando nós abrimos, né, essas problemáticas que o trânsito vive dentro da sala de aula, nós também vamos ver essas diferentes posições, as defesas, os conflitos que, né, estão estampados no jornal, estão presentes nas diferentes manchetes diariamente, né? Nós temos uma atividade, né, para trazer um pouquinho mais para perto e convidar também, né, os cursistas a olharem, avaliarem e adequarem aquela atividade para a sua realidade, para o seu planejamento. Nós temos uma atividade, por exemplo, que convida o jovem a pensar por onde anda viajando a sua atenção. Né? E aí a gente entra num debate assim, super delicado, intenso, mas altamente necessário para se fazer com a juventude. Porque se nós, adultos, né, estamos vivendo intensamente essa mudança de práticas, do quanto este aparelhinho né, faz parte da nossa vida hoje em dia, os jovens que já se ambientaram, né, mais desde da sua infância com esses novos modos de comunicação, esses novos dispositivos, eles também estão vivenciando esses conflitos de presença, de atenção. Ai, mas que momento que eu posso usar o fone nessa cidade? Como que eu quero fugir um pouquinho desse barulho intenso da cidade com o fone? Opa, eu vou fugir, né, da intensidade sonora da cidade, mas eu também vou barrar o ruído do automóvel, o ruído de uma frenagem abrupta. Então, a gente precisa problematizar esses detalhes
com os jovens, esses detalhes que eles estão vivendo todo dia vindo para a escola, né? E que nós podemos achar, por exemplo, links nos nossos conhecimentos específicos na sala de aula, né? Não sei se eu respondi completamente, mas é algo que mobiliza muito a gente a pensar, né? O quanto essa experiência juvenil, que acontece todo dia, né? Na vinda para a escola, na saída com os amigos, no lazer, né? Nesse mergulho no universo digital, que também me chama para habitar outros espaços que não aqueles que a gente está com o pé ali no chão naquele momento, né? Então, são conflitos que acontecem o tempo todo na vida do jovem, e nós adultos, né, com as nossas experiências e com as nossas angústias também, porque nós também estamos vivendo esses conflitos, a gente pode oportunizar esse debate em sala de aula. Com certeza, Cris. Até antes de passar aqui para a nossa participação no chat, eu até ia fazer uma parte nisso que você está falando, que, assim, além de terem já nascido imersos no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, muitos ficaram 2 anos retirados, né, e com menos circulação pela cidade. Aí, se você alia uma coisa a outra, para onde anda a nossa atenção? Onde anda viajando a atenção nossa e dos jovens. Exatamente. Então, gente, aqui, antes de passar a palavra para o Daniel, vou frisar algumas participações da Dulcinea Guimarães, falando que é muito importante ouvir esse tema, né, que é muito especial. A Débora Longuinho de Moraes falou que percebe que a presença dos jovens no trânsito a partir do direito do ir e vir. De fato, né, todas as questões que você tinha trazido também, né, Daniel, sobre se a cidade está pronta para o ir e vir do jovem, né, das locomoções deles. O Jackson traz que o jovem, de maneira geral, é relapso com os cuidados no trânsito, tanto como pedestre como condutores, e se sentem imunes a acidentes. Então, a gente pode continuar falando um pouquinho mais sobre isso, né? A Nereide Ferreira é professora de artes e diz que acha viável esse estudo, porque os jovens usam muito trânsito. Muitas perdas dos nossos jovens no trânsito, né? Ela reconhece que, infelizmente, são muitos os sinistros que envolvem jovens, e que ela diz que trabalha com as turmas sempre. Muito obrigada e parabéns, professora, porque realmente esse tema é muito importante. Então, antes de passar só para o Daniel, a última participação aqui do Márcio José Matos Rodrigues, que fala que os jovens estão nas bicicletas, no transporte público, e que é cada vez mais também nas motocicletas. E a questão da motocicleta é séria, que é necessário mais prudência e a obediência das regras de trânsito, né? Então, Daniel, o que você comenta aqui? Você concorda com essas ponderações? São bem importantes, né? E dialogam com o que a gente está trazendo, né? Eu acho que tem uma questão que a Cris trouxe ali, que ela fala da sala de aula como um espaço do encontro, né? E eu fiquei pensando, e com essa questão do comportamento dos jovens, assim, não se preocupar com segurança, não se preocupar se toda bicicleta entra na contramão. Tem uma questão assim que a gente desenvolve nesse módulo, no primeiro tópico, onde vai trazer os aportes teóricos que a gente usa para discutir, que vai falar assim, né, que o jovem se constitui jovem na socialização e principalmente entre jovens. Que ninguém vira jovem quando faz 15 anos. A gente vira jovem porque começa a conviver com jovens e começa a compartilhar um gosto na vestimenta, nas roupas, no modo de agir, nas gírias, né? E isso vai passar também por grupos, né? Tem grupos religiosos, tem grupos esportistas. E o que acontece no Brasil? Que a maior esse tempo, né, que os jovens convivem entre os jovens e vão aprendendo, vão desenvolvendo as habilidades, estudando para se preparar para o mundo adulto, que é a tal da moratória, a maior parte da população não tem. Então, é criança e, assim, jovens pobres começam a trabalhar e já estão no mundo. Então, assim, onde que você está entre jovens? Quando você encontra os seus amigos. Então, a zoação, né, que é uma coisa, assim, em sala de aula, né, assim, você leva um texto legal, você prepara uma atividade legal, e às vezes o aluno chega, tá um silêncio, assim, gostoso, né, assim, e aí, pessoal, e não sei o que ele faz. Ali, ele é uma forma de ser jovem, né, é uma forma de se
é uma questão que gera conflitos. Gera conflitos, você está no momento, você está analisando um texto, você está analisando um gráfico, numa aula de laboratório, em que precisa ter atenção ali. Mas quando eu digo assim, do olhar compreensivo, é assim, quais são... Eu preciso conhecer esses jovens que estão nas nossas escolas, né? Acho que, para além do meu componente, do meu campo disciplinar ali, da minha área, quais são as experiências de sociabilidade que eles têm? Né? E pode ser que eles tenham muito poucas espaços de sociabilidades, né? Já passei por uma experiência de fazer uma pesquisa, eu perguntei para os jovens assim, o que você gosta de praticar? Eu gosto de vôlei, eu gosto de basquete, daí eu fiz uma tabela e falei assim, então agora coloca na outra questão, qual horário e o local que você faz? Ah, não, isso era na educação física lá na 6ª série, não era na escola, não, eu não pratico mais, agora é só final de semana. Né? Então, o jeito de falar, a brincadeira, a gíria, que é onde ele vai ser jovem, acaba acontecendo no ônibus, eu não sei, eu vou falar, hoje eu estou entregando a minha idade, né? Mas eu lembro que se tinha uma brincadeira que era o pessoal da cozinha no ônibus, que era o pessoal do fundão, que ficava no ônibus, assim, você pegava, aqui em Florianópolis tem uma avenida que tem acho que é o maior colégio da América Latina, que é o Instituto Estadual de Educação, e em frente entrava muitos jovens à noite, né? E eles iam fazendo aquela bagunça, talvez fosse o único momento que eles conseguiam ser jovens. Estou dizendo com isso que a gente tem que deixar fazer, que não, tem que deixar ele se divertir e fazer estripulia no trânsito. Não, mas a gente precisa problematizar isso, né? Porque o trânsito ele é resultado de relações históricas, né? Então ele pode ser mudado, e não precisa ser assim. E tem um outro aspecto, né? Quando traz essa questão ali que alguém colocou, não sei se foi do Cine, que colocou do comportamento dos jovens, um rapaz, que ele fala assim, do comportamento dos jovens. Acho que também tem uma coisa que talvez seja... Tem imunes, né? Mas acho que também tem uma coisa, talvez eles não pensem na norma, estou fazendo isso porque eu vou ferir a norma, né? Eu acho que não pensam que é um estilo, uma forma de relação com o espaço que nós adultos também temos, né? Então, assim, nós moramos numa cidade e que você sai para trabalhar, você tem uma paisagem ao longo dos seus trajetos. E muitas vezes, assim, você passa e você não vê. Né? A gente vai de um lugar para outro, a gente não experimenta, a gente não tem um passeio, a gente não tem uma discussão que a gente faz aqui nas nossas atividades, né? Da importância da caminhada, por exemplo, né? Que a experiência estética de você estar nos lugares, né? Então, e sentir o lugar. Não, a gente passa. A gente vai de um lugar para outro. Né? Essa é uma questão que muda quando a gente muda o espaço. Né? Então, existem cidades na Europa que estão desenvolvendo projetos para evitar que os carros cheguem no centro da cidade. Né? Porque daí, se você não tem carro no centro da cidade, você tem calçadão. Se você chegou no calçadão, você já anda mais devagar. Se você está numa avenida e tem uma calçadinha, assim, e tá aquele fio de carro, você anda rápido. Mas você está no calçadão, tu já anda mais devagar. Né? Tu já olha para as pessoas, tu já olha o que está à volta, né? Então, eu vejo assim, essa presença dos jovens é um ponto que eu vou retomar, né? Eu falei, acho que é a terceira vez que eu vou desse ponto, que acho que é essa questão do olhar compreensivo, né? Assim, olhar essa ação do jovem como uma ação de resistência, como uma manifestação, assim, falar, olha, eu tô no skate aqui porque não tem uma pista, eu tô na bicicleta aqui porque não tem uma pista, né? Que não é correto, não é correto, não é adequado, não é bom, não é saudável, está correndo riscos, mas a gente precisa superar o olhar adultocêntrico, né? Que a gente faz assim, então a gente sai de casa, a gente é um professor, é pai, chega na escola, é professor e somos adultos, então assim, daí eu acho que esse desafio, né, de trazer essa experiência de que os jovens tragam a visão deles, que não é a visão do adulto. Com certeza, Daniel, eu agradeço, tá? A gente está com o tempo um pouquinho apertado aqui, então eu vou lançar a nossa terceira questão, que é possível provocar a mudança de atitudes a partir do olhar compreensivo sobre as experiências juvenis? Então, enquanto o pessoal vai respondendo aí, eu vou pedir para a professora Cris comentar um pouco essa temática e também já ir trazendo as suas palavras finais, né? Porque no tempo urge, a gente já está chegando no final da nossa live, né? Então, Cris, como é que é essa necessidade e o desafio de provocar mudança de atitude nos jovens no trânsito a partir de um olhar compreensivo, né? Bom, é muito bom, assim, ter estado aqui nesse diálogo até agora, com vocês, com os cursistas.
Eu acho que se a pergunta é possível, eu vou me lembrar muito bem de um diálogo que nós tivemos com o nosso querido Jorge, né, essa semana, que ele disse, é preciso acreditar que é possível. Nós somos da educação, né, nós acreditamos na transformação, né, na possibilidade de transformar algo sempre para melhor. Então, as nossas atividades, né, a gente sempre buscou trazer, movimentar uma problemática, né, mas também não necessariamente dar conta dela didaticamente, porque isso o professor lá no seu componente, na sua realidade, na sua condição, na sua comunidade, com as diferentes, né, realidades, ele vai adequar a atividade, aquele convite que a gente fez, né? Mas o que a gente fez em todas as atividades foi esse chamamento para aproximar mais o trânsito dos estudantes e dos jovens, né? Deles se sentirem participantes dessa realidade do trânsito que não está legal e que precisa mudar. Deles perceberem que a mudança de uma cidade mais tranquila, além, né, dessas questões estruturais importantíssimas que o Daniel aborda, nós também precisamos reparar e sentir a cidade de uma outra maneira, o nosso caminho, o outro que está compartilhando a via comigo, saber que esse outro tem uma família, esse outro tem uma história, e que assim como eu quero cuidar da minha vida, né, cuidar da vida, porque eu tenho uma família me esperando, eu tenho um filho que eu vou encontrar daqui a pouco, eu tenho a minha mãe, né, me esperando voltar da balada. Então, ter essa consciência de que a minha participação no trânsito, ela é a transformação que a gente espera para essa realidade de violência e de morte, de consequências de várias maneiras que o trânsito acaba acontecendo hoje em dia com a violência viária. Então, nós acreditamos sim, e com a ajuda desses agentes, né, que estão se mobilizando já há muitos anos com essa temática, com a ajuda de novos professores, né, que estão se aproximando do tema e que vê a oportunidade de conectar esse tema com a sua atividade docente, nós acreditamos sim que a gente pode transformar atitudes e dar aquele chamamento, aquele momento de reflexão e que ele pode levar para a vida dele e cuidar da vida dele de uma maneira diferente a partir de uma aula, de um momento, de um diálogo transformador, né? Tem o autor Martim Barbeiro, recuperando nossa inspiração aqui com o Paulo Freire, ele fala que a palavra, esse diálogo, não é só colocar a língua em uso, né? Mas sim fazer em lugar de encontro e fazer essa palavra, esse compartilhamento de vidas e narrativas um lugar de transformação. Obrigada, Cris. Realmente, essa esperança de mudar atitudes aqui nos move, com certeza, né? O pessoal aí que está participando, eu vou destacar o comentário do Mário José Matos Rodrigues, que fala que uma forma pode ser incentivar a empatia nos jovens, mostrar que eles não são indivíduos isolados, mas que estão conectados em uma sociedade. Com certeza, isso coletividade, né? Extremamente necessário, né? E também o comentário da Geisa Acácia Tavares, ela fala que é possível, sim, né, mudar comportamentos e que provocar mudanças sobre o olhar das experiências dos jovens é fundamental. E é mostrar para o jovem como eles se colocam em risco e mostrar que eles, como jovem cidadão, podem mudar a sua realidade. Isso que a gente sempre tenta bater nessa tecla, né? A Selma Regina Soares Mendes fala que enquanto existe vida, existe esperança. Com certeza, Selma. Que é necessário que todos se mobilizem em prol dessa causa. Com certeza, Daniel. Então, eu acredito muito nessa possibilidade de mudança a partir dessa abordagem compreensiva, né? Então, primeiro que é um desafio e uma possibilidade da gente trazer esse movimento para dentro da escola,
né, que os professores também a gente também, como professor, vivencia essa angústia de dar conta, tem uma realidade que é muito rápida e as questões que estão acontecendo, e a gente dentro de sala de aula, em alguns momentos, pode parecer que a gente está isolado, né? Como é que eu faço? E trazer essa abordagem trazer essas experiências, né? O que a gente está fazendo, né? Cada foto que cada um mandou, cada relato que alguém falou, olha, é do cruzamento, é da rua tal, ele é um mapeamento da experiência juvenil. E mapear a experiência juvenil é uma forma de conhecer esse jovem e trazer esses conteúdos para dentro da escola como objeto de estudo, como objeto de conhecimento, né? E volto ali o que a Maeli trouxe no começo, algumas palavras, destacando a palavra que é o pertencimento. Quando eu olho para aquele espaço, eu penso sobre ele, eu problematizo, né? Eu estou desenvolvendo também pertencimento, é o meu espaço, né? Esse espaço pode melhorar, as condições podem melhorar. E eu vou dizer uma coisa, assim, a importância do liderar compreensivo, ser jovem não é fácil. Eu já não sou, mas não é fácil, porque é uma transição muito grande, né? São questões importantes, né, que se perpassam na vida dessas pessoas. Com certeza, Daniel, muito obrigada, viu? A gente chega ao fim da nossa live, quero agradecer a todo mundo que participou, com certeza todas essas compreensões, todo esse debate foi muito inspirador para todos nós, né? Eu acho que essa questão que você coloca da gente não se sentir isolado, que é justamente esse o objetivo do programa Conexão DENIT, é constituir uma rede de educação para o trânsito. Então, quem faz parte dessa rede? Os órgãos de trânsito, de educação, cada escola, cada professor, estudante, participante. Então, essa é a nossa rede. E vocês também estavam falando sobre as atividades, né? Lembrando, mais uma vez, que na nossa descrição está o link para o portal web e para os aplicativos do Conexão DENIT. Então, conheçam, né, as nossas atividades, nos ajudem a avaliar a opinião de vocês também nos nossos canais do portal e do aplicativo, é muito importante. E, por fim, lembrando que a nossa próxima videoconferência é no dia 4 de abril, às 17 horas também, onde a gente vai fazer a avaliação do módulo 2, as juventudes no ensino médio e as experiências juvenis no trânsito, e vamos apresentar o módulo 3, que é o planejamento no ensino médio, mapeando as experiências de educação para o trânsito. Essa nossa videoconferência vai ficar gravada, disponível aqui no nosso canal do YouTube, que é o Conexão DENIT Oficial, basta acessar a aba ao vivo. Lá você também já pode ativar as notificações para as nossas próximas 2 videoconferências, essa do dia 4 e a do dia 25 de abril. Bom, a gente segue também disponível, né, até lá, para conversar com vocês através dos nossos grupos do WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Nosso recado está dado e a gente tem um encontro marcado, então, dia 4 de abril, às 17 horas, para a nossa próxima videoconferência. Até lá!